Salmo 149 diz assim: Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe músicas, com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitórias os oprimidos. Regozijem-se os teus fiéis nessa glória, e em seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios, uma espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem vingança às nações e trazerem castigo aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos seus fiéis. Aleluia. Mais um salmo de aleluia, mais um salmo de louvor, com algumas características interessantes e importantes. A primeira delas, talvez, que a gente deva mencionar, é essa ideia de que no verso 2, todos nós devemos nos alegrar porque Deus é o nosso Criador, Deus é aquele que nos faz, é aquele que nos executou, no sentido de nos fez, de nos formou. Então o nosso louvor parte a Ele principalmente disso, dele ser o nosso Criador. Outra ideia interessante está lá no verso 6, diz que os altos louvores estejam em seus lábios, mas a palavra aqui é literalmente garganta. Então os louvores precisam estar nas nossas gargantas. E uma espada de 2 gumes em nossas mãos. E aqui a expressão espada de 2 gumes em hebraico é literalmente espada de 2 bocas. Então é como se a gente devesse usar a nossa voz, o nosso aparelho fonador para louvar a Deus de uma maneira forte, firme, como se fosse uma espada. Então isso é bem interessante e bem bonito. E mais uma vez, talvez a ideia mais bonita de um dos motivos fortes de louvor a Deus é o verso 4, que diz que o Senhor coroa de vitória os oprimidos. Mas aqui a tradução melhor, a tradução mais literal é que Deus adorna os pobres com salvação. E a palavra salvação em hebraico é Yeshua, que, quando a gente vai para o Novo Testamento, é traduzido como Jesus, é colocado como Jesus. Ou seja, Deus adorna os pobres com Yeshua, com salvação, com Jesus. E aí a gente vai ver Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, quando Jesus inaugura a sua ideia de reino no Evangelho de Mateus, e ele fala de todas as pessoas oprimidas. Ele começa falando dos pobres de espírito, que são literalmente pessoas à margem da sociedade, dizendo que o reino é deles. Então Deus adorna, Deus cuida dos oprimidos, Deus cuida daqueles que são perseguidos, Ele adorna, Ele coroa eles, Ele coroa essas pessoas com salvação. Se você é um desses que está à margem, ou se você é um desses que é, de alguma maneira, privilegiado, lembre-se que Deus se preocupa com os menos favorecidos e os adorna com a sua salvação.